Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Se você está nessa busca de mudança, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos acompanhe. Estados de ondas cerebrais em adultos. Panorama geral. Beta. Enquanto lê esse capítulo, o mais provável é que você esteja no estado desperto cotidiano da atividade de ondas cerebrais beta. Seu cérebro está processando dados sensoriais e tentando criar significado entre seus mundos exterior e interior. Enquanto está absorto no material deste livro, você pode sentir o peso de seu corpo em seu assento. Pode ouvir música ao fundo, pode olhar em volta e através da janela. Todos esses dados estão sendo processados por seu neocórtex pensante, alfa. Agora, digamos que você feche os olhos. 80% de nossas informações sensoriais derivam da visão. E tente examinar seu interior. Como você reduziu grandemente a entrada de dados sensoriais do ambiente, menos informações estão entrando em seu sistema nervoso. Suas ondas cerebrais naturalmente desaceleram no estado alfa. Você relaxa. Fica menos preocupado com os elementos em seu mundo externo. E o mundo interno começa a consumir sua atenção. Você tende a pensar e analisar menos. Em alfa, o cérebro está em um estado meditativo leve. Quando você praticar a meditação na parte 3, atingirá um estado alfa ainda mais profundo. No dia a dia, seu cérebro entra em alfa sem muito esforço de sua parte. Por exemplo, quando você está aprendendo algo novo em uma palestra, geralmente seu cérebro está operando em beta baixo ou médio. Você está escutando a mensagem e analisando os conceitos apresentados. Quando ouviu o suficiente ou gostou de algo particularmente interessante que se aplica a você, naturalmente faz uma pausa e seu cérebro desliza para alfa. Você faz isso porque a informação está sendo consolidada em sua massa cinzenta. E, enquanto você olha fixamente para o espaço, está cuidando de seus pensamentos e tornando-os mais reais do que o mundo externo. No momento em que isso ocorre, seu lobo frontal está conectando essas informações em sua arquitetura cerebral. E, como mágica, você consegue lembrar o que acabou de aprender. Teta. Em adultos, as ondas teta emergem no estado crepuscular ou lúcido, durante o qual algumas pessoas se encontram semidespertas e semiadormecidas. A mente consciente está desperta enquanto o corpo, de certa forma, está adormecido. É nesse estado que um hipnoterapeuta consegue acessar a mente subconsciente. Em Teta, somos mais programáveis porque não há nenhum véu entre as mentes consciente e subconsciente. Delta. Para a maioria de nós, as ondas delta representam o sono profundo. Nesse domínio, há pouca atenção consciente e o corpo está se recuperando. Com esse panorama geral, como esse panorama geral demonstra, quando migramos para estados de ondas cerebrais mais lentas, vamos mais fundo no mundo interior da mente subconsciente. O inverso também é válido. Ao migrarmos para estados de ondas cerebrais mais altas, ficamos mais conscientes e atentos ao mundo externo. Com a prática repetida, esses terrenos da mente começam a ficar familiares. A exemplo de qualquer outra coisa que persiste, você se dará conta de como é cada padrão de onda cerebral. Saberá quando estiver analisando ou
pensando exageradamente em beta. Observará quando não estiver presente porque está oscilando das emoções do passado à tentativa de antecipar um futuro conhecido. Também perceberá quando estiver em alfa ou teta, pois sentirá a coerência. Com o tempo, saberá quando está e quando não está. Ondas cerebrais. Beta parece um exame, né, do coração. Alfa, teta, delta, olha como é mais lento, e gama. Figura 8C. Uma comparação dos diferentes padrões de ondas cerebrais em adulto. Gama, as ondas cerebrais mais rápidas de todas. As ondas gama, de 40 a 100 Hz, são a frequência de ondas cerebrais mais rápidas já documentadas. As ondas gama são mais comprimidas e têm menor amplitude comparadas aos outros quatro tipos de ondas cerebrais que discuti. Por isso, embora seus ciclos por segundo sejam similares à beta de alta frequência, não há uma correlação exata entre elas. Apesar de grande quantidade da atividade gama coerente no cérebro, de modo geral, está ligado a estados mentais elevados, como felicidade, compaixão e até consciência aumentada, o que geralmente acarreta melhor formação de memória. Este é um estado ampliado de consciência que as pessoas tendem a descrever como experiência transcendente ou de pico. Para os nossos propósitos, pense em gama como o efeito colateral de uma mudança na consciência. 3 níveis de onda beta governam nossas horas de vigília. Visto que passamos a maior parte do período de vigília consciente com nossa atenção no ambiente externo e funcionando em beta, vamos falar os 3 níveis desse padrão de onda cerebral. Esse entendimento facilitará a migração de beta para alfa e, enfim, para teta, no estado meditativo. 1. Beta de baixa frequência. É definido como a faixa de atenção interessada, relaxada, de 13 a 15 Hz, ciclos por segundo. Se você está desfrutando a leitura de um livro e tem familiaridade com o assunto, seu cérebro provavelmente estará disparando em beta baixo, pois você está prestando um certo grau de atenção sem qualquer vigilância. 2. Beta de média frequência é produzido durante a atenção concentrada em estímulos externos sustentados. Aprender é um bom exemplo. Se eu fosse testá-lo sobre o que você leu enquanto desfrutava daquele livro em beta baixo, você teria de se avivar um pouco e, consequentemente, haveria mais atividade do neocórtex, tal como o pensamento analítico. Beta médio opera entre 16 e 22 Hz. As frequências em beta médio e até beta baixo têm certa extensão, em certa extensão, refletem nosso pensamento consciente ou racional e nosso estado de alerta. São o resultado do neocórtex captando os estímulos do ambiente por meio de todos os nossos sentidos e reunindo as informações em um pacote para criar um nível mental. Como você pode imaginar, com esse foco no que estamos vendo, ouvindo, provando, sentindo ou cheirando, surge uma grande dose de complexidade e atividade no interior do cérebro para gerar esse nível de estimulação. 3. Beta de alta frequência. É caracterizado por qualquer padrão de onda cerebral de 22 a 50 Hz. Padrões de beta alto são observados durante situações estressantes
em que as substâncias químicas nocivas de sobrevivência são produzidas no corpo. Manter esse foco sustentado em tal estado de grande excitação não é o tipo de atenção focada que usamos para aprender, criar, sonhar, resolver problemas ou mesmo curar. Na realidade, poderíamos dizer que o cérebro em beta alto está operando numa concentração focada excessiva. A mente está excitada demais e o corpo estimulado demais para estar em qualquer aparência de ordem. Por enquanto, saiba que, quando está em beta alto, você talvez esteja focado demasiadamente em algo, e é difícil de parar isso. Beta alto, mecanismo de sobrevivência de curto prazo, fonte de estresse e desequilíbrio a longo prazo. As emergências sempre criam uma necessidade considerável de aumento da atividade elétrica do cérebro. A natureza nos dotou da reação lutar ou fugir para ajudar, perdão, que ajuda a focar rapidamente em situações potencialmente perigosas. A forte excitação fisiológica do coração, dos pulmões e do sistema nervoso simpático leva a uma mudança drástica nos estados fisiológicos. Nossa percepção, comportamentos, atitudes e emoções são alterados. Esse tipo de atenção é muito diferente da que normalmente utilizamos. Ela nos faz agir como um animal acelerado com um grande banco de memória. As escalas de atenção se voltam para o ambiente externo, provocando um estado mental excessivamente focado. Ansiedade, preocupação, raiva, dor, sofrimento, frustração, medo e até estados mentais competitivos induzem as ondas beta alta frequência a predominar durante as crises. A curto prazo, isso é muito útil a todos os organismos. Não há nada de errado com essa faixa de atenção estreita e excessivamente focada. Nós fazemos o serviço, pois ela nos concede a habilidade de realizar muitas coisas. No entanto, se continuarmos no modo de emergência por muito tempo, beta alto nos desequilibra, pois mantê-lo exige uma imensa quantidade de energia. E porque esse é o padrão cerebral mais reativo, instável e volátil de todos. Quando o beta alto torna-se crônico e descontrolado, o cérebro é drenado além da faixa saudável. Infelizmente, beta alto é terrivelmente utilizado pela maioria da população. Somos obsessivos ou compulsivos. Estamos insônios ou cronicamente fatigados, ansiosos ou deprimidos, empurrando com força em todas as direções para sermos todo-poderosos ou nos agarrando desesperadamente à nossa dor para sentirmos totalmente impotentes, competindo para ir em frente ou vitimizados por nossas circunstâncias. Beta alto contínuo deixa nosso cérebro em desordem. Para colocar isso em perspectiva, pense no funcionamento normal do cérebro como parte do sistema nervoso central, que controla e coordena todos os outros sistemas do corpo. Mantém seus batimentos cardíacos, digere seus alimentos, regula seu sistema imune, mantém sua faixa respiratória, equilibra seus hormônios, controla seu metabolismo e elimina dejetos, para citar algumas funções. Contanto que a mente esteja coerente e em ordem, as mensagens que viajam do cérebro para o corpo via medula espinhal produzem sinais sincronizados para o corpo equilibrado e saudável. Muitas pessoas, no entanto, passam suas horas de vigília em estado beta autossustentado. Para elas, tudo é uma emergência. O cérebro fica constantemente em um ciclo muito rápido, o que penaliza todo o sistema. Viver nessa margem estreita de ondas cerebrais é como dirigir um carro engatado em primeira marcha,
ao mesmo tempo pisando no acelerador. Essas pessoas conduzem suas vidas sem querer parar para considerar uma troca de marcha para outros estados cerebrais. A repetição contínua de pensamentos baseados na sobrevivência cria sentimentos de raiva, medo, tristeza, ansiedade, depressão, competição, agressão, insegurança e frustração, entre outros. As pessoas ficam tão presas nessas emoções intoxicantes que tentam analisar seus problemas de dentro desses sentimentos familiares, o que só perpetua mais sentimentos excessivamente focados na sobrevivência. Lembre também que podemos adicionar a resposta de estresse unicamente pelo pensamento. O modo como pensamos reforça o próprio estado do cérebro e do corpo, o que então nos faz pensar do mesmo modo. E o ciclo continua. É a serpente comendo a cauda. Beta-alto de longo prazo produz um coquetel insalubre de substâncias químicas de estresse, que podem desequilibrar o cérebro como uma orquestra sinfônica desafinada. Partes do cérebro podem parar de se coordenar efetivamente com outras áreas. Regiões internas trabalham separadamente e em oposição. Como a casa é dividida ao meio, o cérebro não mais se comunica de modo holístico e organizado. Quando as substâncias químicas estressantes forçam o cérebro pensante, neocórtex, a ficar mais segregado, podemos operar como uma pessoa com desordem de múltipla personalidade, pois experimentamos todas as personalidades ao mesmo tempo, em vez de uma de cada vez. Claro que, quando sinais desordenados e incoerentes do cérebro retransmitem mensagens eletroquímicas misturadas e erráticas através do sistema nervoso central para o restante dos sistemas fisiológicos, isso desequilibra o corpo, perturbando sua homeostase ou seu equilíbrio e preparando o terreno para enfermidades. Se vivemos nesse modo altamente estressante de função cerebral caótica por períodos estendidos, o coração é impactado, levando a arritmias ou pressão alta. A digestão começa a apresentar problemas, indigestão, refluxo e sintomas relacionados. E a função imunológica enfraquece, resultando em resfriados, alergias, câncer, artrite reumatoide, etc. Todas essas consequências derivam de um sistema nervoso desequilibrado, operando de forma incoerente devido à ação de substâncias químicas estressantes e ondas cerebrais de beta alto, reafirmando o mundo exterior como a única realidade. Beta alto de longo prazo dificulta o foco no seu interior. O estresse que estou discutindo é um produto de nosso vício nos três grandes. O problema não é estarmos conscientes e atentos, mas sim nosso foco em beta alto estar quase que exclusivamente em nosso ambiente, pessoas, coisas, locais. Nossas partes e funções corporais, estou com fome, sou fraco demais, quero um nariz melhor, estou gorda comparada a ela, e no tempo, corra, o relógio está andando. Em beta alto, o mundo exterior parece mais real do que o interior. Nossas atenção e percepção conscientes enfocam primariamente todas as coisas que constituem o ambiente externo. Assim, nos identificamos mais prontamente com os elementos materiais. Criticamos todo mundo que conhecemos, julgamos a aparência do nosso corpo, ficamos excessivamente focados em nossos problemas, nos agarramos a objetos que possuímos com medo de perdê-los, nos sobrecarregamos com lugares aonde precisamos ir e ficamos preocupados com o tempo. Isso deixa pouco poder de processamento para prestar atenção nas mudanças que realmente queremos fazer. Ir para dentro,
observar e monitorar nossos pensamentos, comportamento e emoções. É difícil enfocar nossa realidade interna quando estamos excessivamente fixados em nosso mundo exterior. De modo geral, não conseguimos nos concentrar em nada senão nos três grandes. Não conseguimos abrir a mente além das fronteiras de nosso foco estreito e ficamos obcecados com problemas em vez de pensar em soluções. Por que requer tanto esforço se abstrair do externo e se voltar para dentro? O cérebro em beta alto não pode mudar de marcha facilmente para o reino imaginário de alfa. Nossos padrões de onda cerebral nos mantêm presos em todos esses elementos de nosso mundo exterior, como se eles fossem reais. Quando você está preso em beta alto, a aprendizagem é difícil. Pouquíssimas informações novas que não sejam iguais à emoção que você está experimentando conseguem entrar em seu sistema nervoso. A verdade é a seguinte: os problemas que você está tão ocupado analisando não podem ser resolvidos dentro da emoção em que você faz a análise. Por que não? Bem, sua análise está criando frequências cada vez mais altas de beta. Pensar nesse modo faz seu cérebro ter reações exageradas. Você raciocina mal e pensa sem clareza. Em vista das emoções que o capturam, você está pensando no passado e tentando prever o próximo momento baseado no passado. E seu cérebro não consegue processar o momento presente. Não há espaço para o desconhecido aparecer no seu mundo. Você se sente separado do campo quântico e não consegue sequer cogitar novas possibilidades para suas circunstâncias. Seu cérebro não está no modo criativo, está fixado na sobrevivência, preocupado com os possíveis piores cenários. Mais uma vez, não será codificada muita informação no sistema que não seja igual ao daquele estado de emergência. Quando tudo parece uma crise, seu cérebro transforma a sobrevivência em prioridade, sem aprender ou criar. Não é hora de crescimento, é hora de sobrevivência e emergência. A resposta situa-se fora das emoções com que você está lutando e dos pensamentos que está analisando excessivamente, pois ambos continuam conectados ao seu passado, o familiar e o conhecido. Resolver seus problemas começa com ir além desses sentimentos familiares e substituir seu foco disperso nos três grandes por um modo de pensar mais ordenado. Os sinais incoerentes de beta alto produzem pensamentos dispersos. Como você pode imaginar, quando o cérebro está em beta alto e você está processando informações sensoriais envolvendo o ambiente, seu corpo e o tempo, essa atividade pode criar um pouco de caos. Junto com o entendimento de que os impulsos elétricos em seu cérebro ocorrem em certa quantidade, ciclos por segundo, também é importante estar ciente da qualidade do sinal. Assim, como a discussão da criação quântica mostrou o quanto é vital enviar um sinal coerente até o campo para indicar o resultado futuro que você pretende, a coerência é essencial para seu pensamento e suas ondas cerebrais. Em qualquer momento em que você estiver na faixa de frequência beta, um dos três grandes terá mais da sua atenção. Se está pensando em atraso, sua ênfase está no tempo. Esse pensamento está enviando uma onda de frequência mais alta através do seu neocórtex. Claro que você também está ciente do seu corpo e do seu ambiente, e, portanto, enviando impulsos eletromagnéticos relacionados a eles. Só que, no caso dos dois últimos, você está enviando padrões de ondas diferentes através do neocórtex, com uma frequência mais baixa. Suas ondas cerebrais focadas no tempo poderiam ter o seguinte aspecto:
Suas ondas cerebrais focadas no ambiente poderiam ter o seguinte aspecto. Suas ondas cerebrais focadas no corpo poderiam ter o seguinte aspecto. Sua atenção fragmentada, causada por tentar enfocar simultaneamente os três grandes, produziria então um padrão de onda cerebral que poderia ter o seguinte aspecto. Como você pode ver, esses três padrões diferentes reunidos durante o estresse produzem um sinal incoerente no modo beta alto. Se você tiver algo de parecido comigo, já teve experiências de quando esse último desenho representa seus pensamentos dispersos. Quando estamos plugados em todas as três dimensões, ambiente, corpo e tempo, o cérebro tenta integrar suas frequências e padrões de onda variados. Isso exige uma enorme quantidade de tempo e de espaço do processador. Se conseguirmos eliminar nosso foco em qualquer um deles, os padrões emergentes serão mais coerentes e seremos mais capazes de processá-los. Diferença entre um sinal coerente e um sinal incoerente. Ondas coerentes. Ondas incoerentes. Figura 8D. Na primeira figura, a energia é ordenada, organizada e rítmica. Quando a energia é extremamente sincrônica e padronizada, é profundamente mais poderosa. A luz emitida por um laser é um exemplo de ondas coerentes de energia movendo-se juntas em uníssono. Na segunda figura, os padrões de energia são caóticos, desintegrados e fora de fase. Um exemplo de sinal incoerente menos poderoso é a luz de uma lâmpada incandescente. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Eu sou Vanessa Luz e se você está gostando, não deixe de comentar. Acredito que você já seja inscrito nesse canal e já deu o seu like, certo? Nos vemos na próxima leitura.